Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e a gente está na nossa terceira teleaula da disciplina História do Pensamento Econômico e Político. Antes da gente começar essa aula, eu preciso dar dois recadinhos para você. Você já fez o DMN? O desafio nota máxima. Você precisa entrar na plataforma com seu CPF, o endereço da plataforma está aqui. E ele é muito importante porque ele vai te trazer essas vantagens. Os pontos obtidos são convertidos para as atividades transversais, o acesso aos conteúdos e atividades exclusivas em uma plataforma gamificada de ensino adaptativo, ou seja, são atividades que são tranquilas de se fazer, mas o mais importante é que elas vão ter uma oportunidade de reforçar os conteúdos importantes para a sua formação. Ou seja, o desafio nota máxima ajuda você a saber aquilo que você ainda está carente do conteúdo estudado e poder reforçar isso daí, certo? Além de ganhar as notas extras, numa avaliação que é interessante. O outro recado que eu preciso dar para você, além de recomendar que você faça o desafio nota máxima, é que você faça o avaliar, também, que eu trago no quadro, é a questão que vai até o dia 22 de novembro, foi prorrogada a avaliação institucional nossa, que é onde você pode dar a sua opinião para dizer o que a gente pode melhorar, o que você acredita que a instituição precisa se aperfeiçoar, certo? Então faça o avaliar até o dia 22 de novembro, faça o desafio nota máxima, que será bom para todos nós. Agora sim, a gente pode começar a nossa terceira teleaula da disciplina. O título dessa nossa terceira teleaula é História Econômica e o Pensamento Econômico Moderno e Contemporâneo. Então, até a nossa primeira e segunda aula, a gente focou mais em questões políticas, em pensadores políticos, ou seja, nas formas como o homem pensou o governo dos outros, a forma de governar a sociedade, de organizar a sociedade, que vai mudando ao longo dos anos. Na aula de hoje, a gente vai discutir o que eu trago na contextualização para você. A primeira pergunta que a gente sempre faz é: por que estudar a história do pensamento econômico? Ou, como outros gostam de chamar, a economia política. Qual é o motivo? Para que estudar isso? Qual que é a importância disso? Eu destaco duas vantagens aqui. A primeira, a atualidade como seu resultado. Nossa, que coisa estranha. Como assim, professor? Atualidade como seu resultado. A nossa atualidade é resultado da história do pensamento econômico. Porque a aplicação das várias formas de pensar a economia, nunca é aplicado perfeitamente a ideia, né, as várias formas de economia política, mas a aplicação dessas ideias construiu o mundo que a gente conhece hoje. Para entender melhor o mundo que a gente conhece hoje, a gente precisa entender a história do pensamento econômico, porque esse mundo também é resultado da aplicação. Além disso, o outro motivo que é importante para a gente estudar isso, eu trago no quadro, é a questão da história como mestra da vida. Isso é um pouco atrasado do ponto de vista historiográfico, né? Essas questões são questionadas, a história como mestra da vida, ou seja, como algo que pode nos orientar. Alguns pensadores criticam isso, mas eu ainda acho que é importante a gente pensar a história, estudar a história, como algo que serve para nos orientar nas decisões atuais da nossa vida. Nunca vai ser perfeito, mas com certeza, se você conhece a história do pensamento econômico, por exemplo, você consegue entender melhor as possibilidades de organização econômica. Tá? Mas, afinal de contas, o outro ponto da nossa contextualização. O que é essa economia política, né? Essa história do pensamento econômico? O que seria economia política? Aqui é uma definição breve e rápida. Economia política é formas de lidar com recursos produtivos escassos em relação com as necessidades humanas ilimitadas. Parece uma regra fácil, algo simples de se entender, mas veja bem, o que são recursos produtivos? A gente pode fazer essa pergunta. Em cada época vão ter recursos produtivos diferentes. Por exemplo, lenha já foi muito importante para produzir coisas no passado. Hoje nem tanto. A gente usa outros recursos produtivos. Tá? Escassez também vai depender do contexto histórico.
necessidades humanas ilimitadas. O que é uma necessidade humana? Será que elas realmente são ilimitadas? Então, repare que até na definição do que seria essa economia política de cada a gente vai ter vários problemas que a gente precisa discutir historicamente, tá? Porque em cada época vai ter determinados problemas, determinados recursos, determinadas necessidades humanas para serem entendidas. Por isso a necessidade de colocar essa discussão historicamente. E é o que faremos na aula de hoje. Economia mundial em perspectiva histórica. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai colocar economia política, discutir a economia política, né, ou seja, o pensamento econômico, historicamente, é romper com duas coisas, duas ideias. Tá? Primeira ideia é aquela que foi uma decisão clara e objetiva do ser humano. Por exemplo, a brincadeira, o pessoal sempre faz. O capitalismo surgiu como? 3 mercadores se encontraram numa encruzilhada nas estradas, um virou para o outro e falou, amigo, tem uma ideia aqui genial, chama capitalismo. Daqui a 200 anos a gente está mandando no mundo. É óbvio que não foi assim. Né? A forma como a economia se desenvolve, ela não é uma intenção, uma vontade de um pequeno grupo de pessoas. Tá? É uma dinâmica social. Então, romper com essa ideia de que pode ser pela decisão de um pequeno grupo de pessoas que o mundo funciona como funciona. E a outra ideia que a gente tem que romper, que é uma lei. O capitalismo e a economia se desenvolvem tranquilamente, independente do que a gente faça, existe uma lei histórica que faz com que o capitalismo se desenvolva, que a economia se desenvolva de determinada forma. Também não é verdade. Tá? A gente tem que pensar que o capitalismo foi construído pela ação de diversos personagens. A economia que nós conhecemos hoje foi desenvolvida pela ação de diversos personagens, pela aplicação de vários pensamentos diferentes. Tá? Não é uma lei que conduziu a isso. Então, pensar historicamente a economia política é romper pelo menos com essas duas ideias de início. Tá? No quadro, eu trago outra ideia, muito comum, né? O desenvolvimento econômico e o eurocentrismo. Parece que tudo o que aconteceu na Europa é o centro da discussão econômica, né? Por exemplo, estava tudo indo bem, se desenvolvendo, naturalmente, a economia crescendo, até que veio a queda do Império Romano, trágica, invasão bárbara, no século XV. Aí houve um momento de obscurantismo, a Idade Média, né? E sempre o foco na Europa, repare bem. Aí a ideia é que nas grandes navegações é o primeiro passo da globalização. É verdade, é o primeiro passo para a globalização. Tá? E aí, aqui no século XV, começa-se o desenvolvimento, volta a se desenvolver tal como estava lá no Império Romano, dá prosseguimento ao desenvolvimento da economia mundial, rumo ao seu futuro, no caso, a Revolução Industrial do século XIX. Tá? 2 destaques aqui, então. Essa ideia que há um desenvolvimento linear, que o máximo que pode acontecer é ele ficar parado um tempo, mas depois ele vai se desenvolver normalmente. E a ideia é que o centro do mundo sempre foi a Europa. Isso não é verdade. Um exemplo disso é o que eu trago no mapa agora para você, no quadro aqui, esse mapa. Ocidente e Oriente, essa discussão aqui. Qual era a verdadeira potência na época das navegações, por exemplo? Esse mapa aqui, que está em miniatura aqui, ele é um mapa muito conhecido do Fra Mauro, tá? De 1460, ou seja, antes de descobrir o Novo Mundo. Então, a gente tem aqui a África toda tortinha, a Europa nessa parte aqui do mapa e essa outra parte gigantesca que é a Ásia. Claro que está tudo torto, por quê? Porque eles não conheciam. Isso aqui é o melhor, o que mais se conhecia do mundo na época. Um ótimo cartógrafo, o Fra Mauro. Nesse mapa aqui, eu destaquei esses desenhos de barco que tem aqui do lado, tá? Nesses desenhos de barco, você repara o seguinte, os navios europeus, tá? Tudo isso aqui está espalhado, esses barquinhos estão espalhados no mapa do Fra Mauro, tá? Esses desenhos de barco. Eles mostram aqui vários barquinhos europeus. Os grandes barcos são os barcos chineses. Tá? Olha o tamanho, principalmente desse primeiro aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nesse momento, se você perguntar qual que vai ser o país que vai dominar o mundo, qualquer pessoa que vivia naquele momento, que conhecia como o mundo funcionava, ia dizer, são os chineses.
eles têm o maior império, eles estão produzindo armas com pólvora, eles fazem porcelana, que é algo extremamente complexo e caro para a época, seda, os maiores navios são deles. Tá? E a Europa, ela está ainda tentando sair da peste negra e de vários outros guerras e conflitos internos ali. Ela está muito pouco desenvolvida, certo? O Império Islâmico poderia ser uma outra opção nesse momento, para você dizer, ó, a partir dali que a economia vai se desenvolver, do Império Chinês ou do Império Islâmico. Nunca da Europa, porque está pouco desenvolvida. Isso no século XV, né? Esse mapa do Framauro de 1460. Outro exemplo disso é as linhas de comércio, que o Brodel chamava de pequenos sistemas mundo, né? As redes comerciais. Repare aqui, primeiro, a Europa tinha uma rede comercial muito pequena. Repare o tamanho das outras redes comerciais. De Pequim, essa grandona aqui, Pequim pega 2 grandes redes comerciais, 2 grandes sistemas mundo de troca, tá? Repare outra coisa aqui. Então, a da Europa é pequena. O primeiro sinal é esse. Repare outra coisa interessante aqui nesse mapa. Que Veneza e Gênova, as 2 primeiras grandes cidades capitalistas do mundo, elas estão no cruzamento entre a rede comercial europeia e essa outra rede comercial aqui, ó, que vai se ligar com as redes comerciais da Ásia e da África, tá? É Gênova e Veneza que fazem a ligação da Europa com o resto do mundo, né? Nesse sistema mundo aqui. E é também por causa disso que não é porque eles queriam descobrir novos mundos, porque eles iam atrás de outras terras, que os ibéricos, né, que estão aqui, começaram as navegações. Eles queriam escapar do controle de Gênova e Veneza para fazer comércio direto com a Índia. Por isso que eles tentaram outro caminho, senão eles eram dependentes de Gênova, de Veneza, de Constantinopla, dos árabes, certo? Então é por isso que eles tentam fazer as navegações, porque eles estão num círculo muito pequeno de rede comercial e fica dependente de algumas cidades e de outros impérios para conectar direto, certo? E aí você me pergunta, professor, mas tá bom, você está dizendo que a Europa era fraca e a China e o Islã, por exemplo, eram muito mais poderosos. Por que a Europa, então, venceu? Por causa da lógica de funcionamento que eles começaram a aplicar. O jeito de agir deles fez com que eles deu certo, e eles acabaram criando o sistema global, né? Devagar, gradativamente, mas desde as grandes navegações. Também por causa dessa questão aí de romper a rota. No quadro, eu trago um esqueminha básico dessas formas de pensar e de agir, né? Imperialismo, territorialismo e capitalismo. O imperialismo é um modo de agir muito presente na China nesse momento, tá? Que visava o quê? Ampliação do controle e das potencialidades internas. A China, não pretendia expandir. Tá? Ela até poderia conquistar outras terras, mas o que interessava ao sistema de governo chinês no período era manter o controle interno, potencializar suas questões internas, ficar afastado do resto do mundo. O máximo comércio que eles queriam com a Europa era de prata, e olhe lá. Dentro da Europa, a gente tinha muito o territorialismo, que estava presente, por exemplo, na Espanha, na França, Portugal, entre outros. É a política dos monarcas, que visava o quê? Expansão territorial, controle de mais territórios e populacional. Como fins, o interesse era controlar mais população e mais território. O capital, o dinheiro, era um meio para conseguir mais território. Ele queria ter dinheiro para contratar exército para dominar mais territórios, mais regiões. O capitalismo começa a se desenvolver também, estava focado primeiro nos italianos, Gênova, Veneza, depois passou para os holandeses como líder desenvolvimento dessa lógica, depois para os ingleses, né? Século XVII, XVIII, e depois a partir do século XVIII, os ingleses principalmente, tá? XVIII, XIX. O que eles visavam, na verdade? Acumulação e flexibilização do capital como fim. Eles queriam acumular mais capital e ter possibilidade de trocar o capital. O capital pode ser qualquer coisa produtiva, tá? O dinheiro, terras também pode ser capital, maquinária, mas o mais importante é controlar os fluxos
do dinheiro. Tá? E era por isso que, por exemplo, Gênova e Veneza queriam controlar aquelas rotas comerciais que eu mostrei anteriormente para você. A territorialidade aparece como meio. O que eu quero dizer com isso? Só dominava território, a Holanda, por exemplo, só invade o Brasil quando ela vê que precisa dessa terra aqui para controlar os fluxos de capital do comércio canavieiro, que não tinha. O Império Holandês ele foi muito pequeno, ele foi focado em pequenos fortes, porque o que importava era controlar o círculo de comércio mundial e das finanças mundiais. Então, repare, e foi isso que acabou se impondo, foi isso que acabou vencendo em relação às outras formas de pensar o mundo, certo? E a organização. Por isso que, apesar de serem fracos no século XV, os europeus acabaram expandindo futuramente. Então, não é natural, é uma ação que se faz. Mercantilistas. O pensamento mercantilista, ele não é um pensamento fechado, né? A gente não chama exatamente de uma economia política, uma forma de pensar a economia política. Por quê? Porque ele não é bem fechado, ele não é tão bem estruturado, mas é um primeiro passo ali do século XIV, XV, XVI, para começar a se formar uma ciência econômica mais aplicada, certo? E ele é importante entender o mercantilismo porque as discussões posteriores da economia clássica, né, vai ser uma crítica ao mercantilismo. Então, quais são as características básicas do mercantilismo? Trago um quadro. Né? Primeiro, você tem que entender o contexto histórico dele. Vai surgir o mercantilismo no processo de centralização política e a formação dos aparelhos de Estado. O que eu quero dizer com isso? O momento em que a Europa deixa de ser feudal, toda fragmentada politicamente, e o poder se concentra nas mãos do rei, e ele vai criando aparelhos de Estado militar, fiscal, para controlar o seu território e para controlar a sua população. Aí, nesse contexto, é que vai surgir as ideias mercantilistas para quê? Para o rei se beneficiar, tá? Para o Estado monárquico se beneficiar. Nesse meio tempo, também está acontecendo o desenvolvimento das atividades urbanas. As cidades estão crescendo, elas estão se ampliando, o comércio está crescendo enormemente. E esse comércio crescer ajuda a desenvolver a primeira globalização, entre aspas, tá? Porque a globalização, como a gente conhece hoje, ela é muito mais ampla. Naquele momento, era o comércio das grandes navegações, certo? E o processo de colonização, domínio de outras terras para extrair riquezas daquelas outras terras. O caso do Brasil, relação Brasil-Portugal é um exemplo. Aqui tem uma pintura desse momento que mostra bem isso, tá? A imagem do poder do rei no alto da cidade, uma pintura de uma cidade, né? As torres altas aqui mostrando a riqueza das cidades, do comércio, e também a nau, né? O barco que vai fazer esse comércio para garantir essa riqueza. Então, o mercantilismo ele se desenvolve nesse contexto de ampliação do comércio e de ampliação e fortificação do aparelho de Estado, tá? Do controle do rei e da preocupação do rei ter o seu Estado cada vez mais forte. E aí, qual que é a ideia que circula aí? Qual que é a definição que eu trago no quadro? Mercantilismo é um conjunto diversificado de práticas e discursos. O que eu quero dizer com isso? Ele não é uma coisa clara, não é um pensamento claro, sistematizado. São práticas, são discursos sobre o mundo, sobre a riqueza. Tá? Tem pontos muito diferentes. Qual que é o objetivo dessas práticas e desses discursos? Enriquecimento do soberano é o principal objetivo. Não é que se a população, se o súdito, na verdade, né, que é o termo correto, o súdito português, ele está feliz, se ele está rico, se ele está pobre. A questão é, o Estado português está rico? O Estado português tem poder? Tem riqueza para impor poder para o mundo? Essa é a questão principal do mercantilismo. Tá? Para o mercantilismo, qual que é a origem da riqueza? De onde vem o dinheiro? Tá? Ou melhor, desculpa, de onde vem a riqueza? Como que eu posso dizer, esse soberano aqui é rico, Portugal é rico, França é rica, Inglaterra é rica. Por que seria rico? Na cabeça deles, é a posse de metais, é ter metal. Por quê? Nesse momento, na lógica deles, o metal,
o ouro, metal aqui é moeda de ouro, prata principalmente, tá? O metal, ele está no mundo para representar, tem uma relação de representação perfeita com as coisas. Todo metal que existe no mundo serve para comprar alguma coisa, tá? Ele representa perfeitamente as coisas. Quanto mais metal eu tiver, maior capacidade eu tenho para comprar as coisas que existem no mundo, para adquirir tudo que está no mundo. Dizendo de uma outra forma mais ligada às questões teológicas que existiam naquela época. Deus colocou uma determinada quantidade de metal no mundo que equivale, que representa tudo aquilo que pode ser produzido no mundo. Por isso, se eu detenho metal, eu consigo comprar qualquer coisa que tenha no mundo. Se eu guardar, acumular metal. Na verdade, a palavra não é acumular, é entesourar, juntar, basicamente, metal. Quais são as formas de fazer isso? Cada estado vai fazer de uma forma, que é o outro ponto que eu trago no quadro para você. Tá? Por exemplo, os ibéricos, né, Espanha e Portugal principalmente, vão partir para o colonialismo. O que é o colonialismo? É arrancar metais preciosos de outros lugares, ou produtos que possam vender na Europa e ganhar dinheiro. É o caso, claro, clássico da América, né? O que Portugal e Espanha fez com a América, extraindo riquezas, metais direto daqui, ou cultivando produtos que geravam dinheiro lá. Os franceses usaram mais do industrialismo. O que é o industrialismo? Controlar tudo o que acontece dentro do Estado francês, tá? Produzir tudo que o francês precisa para não ter que usar ouro para comprar coisas de outro Estado, porque assim você perderia o ouro que estava dentro do seu Estado, né? Ele iria para outro lugar, então você ficaria mais pobre. Certo? Então, o industrialismo é o governo controlar toda a produção francesa, eles tentaram, com Colbert principalmente, para produzir tudo que a França precisa ali dentro e produzir coisas melhores até para poder vender e trazer o ouro de fora para dentro da França. A estratégia dos ingleses foi controlar o comércio mundial. Mesmo que ele não produza algum produto, né, alguma mercadoria, ele controla os fluxos de comércio. É o que ele vai fazer principalmente utilizando a sua marinha, tá? E proteger o seu comércio também interno, os atos de navegação, por exemplo, que impedem que outros barcos aportem na Inglaterra para vender produtos lá dentro, tá? Então é um controle total do comércio. Quem que vai ter hegemonia aí nesse século XVIII e XIX? Quem que vai se dar mais bem nessa situação? Tá? Vai se dar melhor nessa situação, desculpa. É a Holanda, a hegemonia holandesa que vai ocorrer aqui, porque ela está focada totalmente no controle do capital comercial e financeiro do mundo. Tá? Organização do sistema interestatal e tecnologia bélica deles. Ele vai fazer, a diplomacia holandesa vai ser muito boa nesse momento. Tá? Ele vai ter um sistema bélico ali no século XVII e XVIII muito forte para poder impor a sua vontade. E ela vai controlar os fluxos. Para você ver, a cana, açúcar que o Portugal extraía aqui do Brasil naquele momento, não era vendido de Portugal para o resto da Europa. Passava por Amsterdã essa venda. Por quê? Porque os holandeses estão controlando os fluxos de capital. Tá? E ela vai controlar, então, ela vai hegemonizar a circulação financeira também nesse momento, empréstimos bancários, etc. Tá? Então, o mercantilismo ele começa a ceder porque a Holanda dá mais certo do que essa proposta mercantilista de outros países. E a Inglaterra acaba migrando também para esse outro sistema de controle de fluxo de capital, mais do que simplesmente juntar metal precioso dentro do território, certo? Então, é essa ideia básica do mercantilismo e como ele vai se transformando. Fisiocracia e a escola clássica. Uma das primeiras formas de pensar a economia foi a economia, os fisiocratas, me perdoe. Foram os fisiocratas que sistematizaram, pela primeira vez, vamos dizer assim, a economia na Idade Moderna, uma teoria da economia. No quadro, eu trago um dos principais pensadores desse momento, que é o François Quesnay.
tá? Que viveu de 1694 até 1774, né? Então, basicamente, século XVIII. Então, aqui começa, digamos, a economia política propriamente dita, a ideia de criar uma teoria para explicar o funcionamento da economia. O Quesnay, ele está ligado, ele é proprietário de terra, ele está ligado a essa aristocracia agrária. E o objetivo dos fisiocratas é basicamente isso, a proteção à aristocracia agrária. E no caso do Quesnay, que é francês, né, o desenvolvimento econômico da França. Ou seja, como que a França pode se impor aos outros estados, ao mesmo tempo que garante, digamos assim, os interesses dessa classe agrária, tá? Aí vem a ideia dele que rompe, por exemplo, com o mercantilismo, que para os mercantilistas a origem da riqueza eram os metais, entesourar metal. Para o Quesnay, não, e para os fisiocratas em geral. O que acumula a riqueza, o que produz a riqueza, o que é a marca da riqueza, é a produção da terra. A natureza aqui é prolífica. É a natureza que gera riqueza. É a terra que gera riqueza. Tudo provém da terra. Tá? Ah, mas eu vou fazer um sapato. O sapato, se a sola é de madeira, você tirou da árvore, a árvore foi a terra que deu. O couro foi do boi, não é da terra. Não, é da terra sim. Também, porque o boi precisou comer a grama, que só deu na terra. Então, repare, tudo que existe no mundo só existe por causa da terra. Então, a origem da riqueza, para os fisiocratas, é a terra. Então, é importante proteger a renda da terra, né, de quem cuida da terra, quem é o dono da terra, para que ele tenha poder para manter aquela terra. Repare como isso combina com a questão territorialista dos estados, né, dos estados querendo ter mais terra, cada vez mais terra. Se encaixa essas lógicas perfeitamente com a lógica fisiocrata, porque quanto mais terra, mais riqueza você teria. Tá? Outro ponto do pensamento fisiocrata é sua economia política, a política econômica que se deve praticar, melhor dizendo. Na França, ele vai começar a defender o famoso laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar, porque pouco importa o comércio. Pode ter o fluxo à vontade de comércio, porque o que importa é a proteção à renda fundiária, porque é da terra que provém a riqueza para os fisiocratas. É até melhor que flutue esse negócio, porque se você tem muita terra e produz muito, você vai poder vender para todo mundo e ganhar mais, acumular mais riqueza, ter mais terra ainda, porque é da natureza que vem a riqueza, certo? Quem que vai contestar os fisiocratas primeiro? Aí começa a escola clássica, tá? Com o grande Adam Smith, que viveu também no século XVIII, durante o século XVIII. Ó, quadro clássico dele aqui, com esse cabelinho enrolado aqui, engraçado, da época, né? Na Inglaterra principalmente. Quais são as duas grandes obras dele? Falando sério agora. A Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, e a grande obra Riqueza das Nações, que, se você tiver a oportunidade, leia, que vale a pena. A fundação da economia política ocorre basicamente a partir, pelo menos os historiadores em geral, os pensadores acreditam que a economia política se funda basicamente a partir dessas duas grandes obras, tá? E principalmente Riqueza das Nações. Qual que é o objetivo do Adam Smith? Qual que é o objetivo dele? É o mesmo do Locke na política, que também discute economia muito parecido com o que o Adam Smith faz. Desmontar o Estado absolutista. O Estado absoluto, controle do rei sobre a economia e, consequentemente, desenvolver a economia, fazer a economia crescer para o bem-estar de todos. Para ele, a origem da riqueza, diferente dos mercantilistas que era o metal, diferente dos fisiocratas que era a terra, toda a produção. Tudo que é produzido, a riqueza vem da produção. Quanto mais coisa você produzir, mais riqueza você tem. Porque a riqueza são os produtos, são as mercadorias, são as coisas que a gente usa. Tá? Qual que é a lógica, a política econômica que vai sair desse pensamento, né? Quais são os conceitos básicos? Primeiro, divisão do trabalho. O Adam Smith vai defender demais a divisão do trabalho. Por quê? Porque para ele a divisão do trabalho garante pelo menos três coisas. Primeiro, se você divide bem as tarefas, né, do trabalhador dentro de uma manufatura, o trabalhador ele vai se concentrar em fazer só uma coisa.
por exemplo, ele usa o negócio do alfinete, né, o exemplo do alfinete, achatar a pontinha do alfinete. O cara só vai ficar fazendo aquilo lá com a ferramenta, achatando a pontinha do alfinete. Ele vai ficar muito bom nisso. Então, ele vai conseguir produzir muito mais, tá? O outro ponto é que, se esse cara falta, que está achatando a cabecinha do alfinete ali, faltar no trabalho, ou morrer, ou qualquer outra coisa possível possa acontecer com ele, é fácil de substituir ele, porque é um trabalho simples, tá? Que qualquer um treinado rapidamente consegue fazer. E aí o cara vai se aperfeiçoando com o tempo. A outra questão é que você pode, como são movimentos simples, você pode trocar esse trabalhador por uma máquina. Você vai poder desenvolver uma máquina para fazer essa operação. Então, a divisão é compartimentar tudo. Era uma ideia que está dentro desse pensamento, porque aumentaria muito a produção, facilitaria muito a produção. Outro conceito fundamental do Adam Smith, que eu trago no quadro, é o do valor trabalho. Tá? Qual que é a questão do valor trabalho aqui, que é muito importante? Ela se divide, uma mercadoria, ela tem o valor de uso e o valor de troca. Água e diamante, vamos pegar esses dois exemplos. A água, ela tem muito valor de uso, todo mundo sabe beber água. Diamante, você vai fazer o que com diamante? Só se enfeitar. Então a água tem um valor de uso maior do que o diamante. Porém, o que importa no mercado é o valor de troca. E o valor de troca é o valor trabalho. Confusão, né? O que vai trocar? Qual que é o valor de uma coisa no mercado? Aqui não é oferta e demanda, tá? No pensamento clássico. A oferta e demanda é secundário para determinar o preço de uma coisa. Mas o valor de uma coisa é determinado pelo trabalho. E que trabalho é esse, professor? É a quantidade de horas que você gasta para produzir um determinado produto, ou o empenho que você gasta para produzir um determinado produto. Por isso que o diamante é mais caro que a água. Como assim? É claro, para você extrair diamante, lapidar o diamante, você vai gastar muito mais recurso, muito mais tempo do que você tirar a água do rio. Por isso que o diamante é muito mais caro, mesmo ele tendo um uso menor. Então, repare, é um trabalho social empregado em uma determinada mercadoria que define o preço dela. E não simplesmente o valor de uso, ou mesmo, né, porque a água tem um valor de uso muito maior, ou mesmo o valor da oferta e da procura. Interfere no preço, mas é secundário nessa discussão clássica, certo? Mais um conceito dele, que é importante e que todo mundo conhece, é o da mão invisível. Tá? O da mão invisível é o seguinte, uma tradição longuíssima, que passa por outros filósofos da época, o Adam Smith também discute a natureza humana. E ele vai dizer que o homem tem duas naturezas, né? Tem paixões, a natureza dele são paixões. Paixões sociais, né? Que é a empatia, é querer ser bom para os outros, é ser admirado pelos outros. Isso vai fazer com que ele sempre tente produzir mais para agradar os outros. Mas também tem as paixões egoístas, tá? Ele vai sempre querer ganhar mais. Precisa haver um sistema que permita que avance cada vez mais esses sistemas, as paixões positivas socialmente. E daí que eu trago no quadro uma frase do Adam Smith, muito importante, para a gente nuançar um pouco o que você vê por aí sobre o pensamento do Adam Smith, que não é inexistência de Estado, não é inexistência de organização econômica que ele está propondo, até porque ele acha que o ser humano pode ser ruim, tá? Ele não vai ser sempre bom. Repare, nesse trecho aqui da Riqueza das Nações, o Adam Smith está discutindo os bancos, como que os bancos devem funcionar. Repare nessa frase dele aqui. Todavia, tais atos de liberdade natural de alguns poucos indivíduos, ou seja, a liberdade de fazer o que ele quer, alguns poucos indivíduos, pelo fato de poderem representar um risco para a segurança de toda a sociedade, um risco para a segurança de toda a sociedade, são e devem ser restringidos pelas leis de todos os governos, tanto dos países mais livres como dos mais despóticos. Ele está discutindo os bancos aqui, tá? Lembrando. Então, ele está dizendo, pode ser restringido a ação deles, porque ele via vários problemas no funcionamento bancário. A obrigação de erguer muros, ele dá um exemplo, refratários, muros que protegem entre as casas, ele está dizendo, visando a impedir a propagação de um incêndio
que era muito comum, os incêndios destruindo Londres, Lisboa, entre outras cidades grandes, né? Então eles obrigavam a fazer esses muros refratários para evitar o aumento do incêndio, constitui uma violação da liberdade natural. Porque eu sou obrigado a construir esse muro. Exatamente do mesmo tipo dos regulamentos do comércio bancário aqui propostos. Ele propõe um regulamento. Então, perceba a dinâmica aqui do Adam Smith. O livre mercado, ele tem também que ter um Estado, um governo mínimo, que garanta que as pessoas não deixem exacerbar as suas paixões negativas socialmente e que também garanta a proteção de todos os outros para funcionar, para que a mão invisível, para que a concorrência funcione para o bem-estar de todos. Nossa situação problema. Vamos discutir agora economia política moderna e cinema contemporâneo. Eu tenho certeza que cinema contemporâneo você gosta, apesar da economia política ser um pouco, às vezes, meio chata, né? Mas cinema contemporâneo você gosta. E você sabia que o cinema contemporâneo atual e filmes divertidíssimos, blockbusters, têm influência da economia política? Tem sim. Trago no quadro para você uma dessas questões. O que o pensamento do personagem Thanos dos filmes Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato tem a ver com o pensamento econômico clássico? Não vou dar spoiler, só vou dizer para você o seguinte: o Thanos, o inimigo, né, dos Vingadores, né, dos super-heróis nesse filme, para quem não viu, ele queria destruir a metade do universo porque ele achava que tinha que resetar o universo, começar de novo. Tinha gente demais, tinha coisa demais no universo, tinha que diminuir um pouco para o universo funcionar normal, tá? Essa ideia não surgiu nos quadrinhos. Essa ideia está nesse indivíduo que eu trago no quadro para você. O famoso Thomas Robert Malthus, esse senhor aqui, que viveu no século XVIII, século XIX. A teoria demográfica e produtiva do Malthus está resumida, de certa forma, nesse gráfico aqui. O que o Malthus dizia? Ele dizia o seguinte, olha, a linha amarela é a produção agrícola. Produção agrícola. Repare que a produção agrícola aqui, isso aqui é um esboço, tá, gente? É um exemplo, os números não são exatos, tá? A produção agrícola, ela, ao longo do tempo, ela vai se desenvolver de forma aritmética. Ela vai crescer pela soma, tá? Já a demanda populacional, ou seja, a população vai crescer e vai consumir a partir de uma progressão geométrica. Repare que o que vai acontecer. Olha aqui nesse ponto que acontece. Lá por volta de 1800 bolinha, que é uma invenção, tá? A população começaria a ultrapassar a capacidade de produção agrícola. E por isso iria morrer, ou teria que ser morta, uma coisa ou outra. Tá? Porque a gente não ia conseguir produzir comida suficiente para alimentar toda a população conforme ela estaria crescendo. Repare, é a mesma lógica do Thanos no filme. Ele acha que tem que destruir a metade do universo porque tem gente demais no universo. Aqui, no caso, era só no planeta Terra, para o Malthus. Ia ter gente demais, então não dava para a produção acontecer. Isso, evidentemente, hoje a gente consegue produzir para 7 bilhões de pessoas. Ele nem imaginava. Hoje, a gente tem comida suficiente para alimentar o mundo inteiro, tá? Mas, por causa do desenvolvimento tecnológico e tudo mais, mas ela não é devidamente distribuída. Aí são outros problemas. Então, no quadro, eu trago a solução para a nossa questão, né? Thanos e Malthus partem dos mesmos princípios econômicos equivocados e superados pela economia política atual. Não é questão que a produção vai crescer de uma forma e a população de outra. Tá? É claro que tem um limite populacional para o planeta e que a gente tem que cuidar do planeta, mas isso não é um cálculo matemático simples, conforme estava sendo proposto lá pelo Malthus e no filme, né, na literatura pelo Thanos, no universo ainda. No passado, esses princípios foram utilizados para naturalizar o genocídio, a morte de povos, a ideia de que tinha gente mais no mundo, e legitimar a eugenia, a escolha de quem das raças puras. Você já deve ter ouvido falar disso, principalmente nas discussões sobre o nazismo, certo? Então, essa é a nossa situação problema.
que mostra um pouco de como a economia política se transformou ao longo do tempo. No quadro, eu trago o nosso momento de interação. Você conhece outros exemplos de princípios econômicos modernos ultrapassados atualmente? Pensa um pouquinho sobre isso e eu já volto para a gente discutir e eu dar algum exemplo para você. Até já já. Voltamos. Pensou? Tem alguma outro elemento da economia política moderna que a gente discutiu que hoje já não serve mais? É boa parte do que foi falado. Por exemplo, o mercantilismo. Ninguém imagina hoje que entesourar moeda, simplesmente juntar metais preciosos, é riqueza. Porque você não come moeda, por exemplo. Tá? O valor do dinheiro, da moeda, é uma convenção. Tá? Então não serve para uso. Ao mesmo tempo, os fisiocratas, que toda a riqueza vem da terra, também não é uma ideia atual. Porque o que importa é com a nossa capacidade de produzir, de fazer essa terra gerar riqueza também. E as outras produções que a gente faz, certo? Então, mudou bastante o jeito de pensar economia política conforme era na Idade Moderna. Apesar de que a economia clássica é fundamental para a gente entender como se desenvolveu o mundo até os dias de hoje. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, sem dúvida, foi um marco que muda a forma como se pensa a economia no final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, porque ela vai revolucionar, ela vai transformar efetivamente a forma como nós produzimos os nossos viveres. No quadro, eu trago para você algumas questões sobre isso. Em primeiro lugar, é bom sempre lembrar da questão do cercamento, onde vai dar um empuxo inicial para que a Revolução Industrial aconteça na Inglaterra. O que é o cercamento? O cercamento é o seguinte, aqui a gente tem um modelo do feudo, do manor, medieval, segundo o padrão inglês. Repare principalmente nesse item aqui, ó, common pasture, tá? Ou seja, o pasto comum, e também nos woodlands, tá? Que são as terras onde tem florestas. Nesse feudo, as pessoas tinham espaços, tá, em que elas consumiam, elas tinham o direito de se apropriar desses espaços para plantar ou para retirar viveres. A floresta, por exemplo, a madeira era fundamental. Tá? Com o desenvolvimento na Inglaterra da lógica capitalista, o que vai acontecer? Vai acontecer esses cercamentos aqui, que é a final. Acabou esse negócio aqui de dividir a terra, de que todo mundo pode consumir ao mesmo tempo a terra. É realmente cercar esses lotes, mandar os camponeses embora daquele lote ali, para que aquilo ali seja usado privativamente, para que aquilo ali seja usado simplesmente pelo dono daquela terra para produzir o que ele quiser, para poder vender. Essa lógica vai ser fundamental para a acumulação de capital, ou seja, de dinheiro, nos donos da terra, para que eles pudessem investir nas indústrias também. E, ao mesmo tempo, gerar uma mão de obra urbana para alimentar as indústrias. Tá? Porque esse camponês vai sair de lá, ele não vai ter como sobreviver, ele vai precisar trabalhar. Tá? E aí vai mudando o sistema de produção por causa disso. Aí no quadro eu trago alguns sistemas básicos de produção. Primeiro, o sistema artesanal.
e o controle das corporações. O que significa isso daqui? Sistema artesanal das corporações ou das guildas, né? É o produzir artesanal, sem máquina, o mestre da guilda, de uma determinada guilda, um determinado ofício dentro da guilda, né? Eles têm os seus aprendizes para quem ele ensina como produzir. O sistema é muito controlado pelos trabalhadores e pelas regras da guilda. Tá? E isso impedia desenvolvimentos de novas tecnologias, de introdução de novas técnicas de produção. Por quê? Porque os mestres da guilda controlavam aquilo ali para não perder dinheiro, para não perder a sua posição e seu status. Depois vai começar a se desenvolver o put-out system e o controle, o que eu chamo de controle dividido, né? Como é que funcionava esse put-out system? Um mercador que já tinha conseguido algum dinheiro, ele ia lá, comprava de um determinado grupo de pessoas a matéria-prima, algodão, por exemplo, lá daquele senhor que cercou a terra e agora está plantando só algodão, compra daquele cara, leva para camponeses que precisam trabalhar, precisam de um dinheiro extra para comprar mais alimentos, já que não tem terra para usar mais, tá? Esse camponês, ele vai produzir roupas, aí vai lá esse mercador de novo, pega a roupa, pega a roupa e sai vendendo. Ou seja, ao controle do mercador, começa a ter o controle do mercador sobre a produção, porque ele vai levando de um lugar para outro, e o lucro vai ser o quanto ele conseguir vender isso daí, mas também ainda há um controle forte do trabalhador, do camponês, que vai trabalhar conforme ele tem vontade. Não preciso mais de dinheiro, deixa para lá. Eu posso fazer uma camisa de qualquer jeito com esse algodão que ele me deu aqui, ele não tem muito controle sobre mim, entende? Aí depois a gente passa para o sistema de manufatura, que é o outro ponto que eu trago aqui no quadro, ó. A manufatura e o controle empresarial. Agora, aquele mercador tem maior controle da produção. Por quê? Ele tem dinheiro para comprar um estabelecimento na cidade, construir um estabelecimento na cidade, ele traz trabalhadores, coloca ali dentro, porque as pessoas estão saindo do campo e estão sem ter como sobreviver, precisam do trabalho, tá? Ali dentro ele consegue controlar onde o cara vai estar, como que ele vai trabalhar e o quanto ele trabalha. Não é mais o sistema put-out system que ele não está podendo fiscalizar o tempo todo. Tá? Não vai dar para ver a qualidade. Então está nas mãos do empresário agora, do industrial, do antigo comerciante. Tá? E aí a gente passa finalmente para o último sistema, que é o sistema industrial, a indústria e o controle pelo capital, que é a última aqui, ó, a última imagenzinha. Todo mundo lá na fábrica, bem organizadinho, e as máquinas, elas vão operar o sistema. Quem tem as máquinas, quem tem dinheiro, quem tem o capital para comprar as máquinas, que também é um capital, tá? Quem tem o controle das ferrovias, das embarcações, vai ditar o ritmo desse sistema, porque ele controla os meios da produção, certo? E aí o que a gente vai ter nesse sistema? Trago no quadro para você. É isso aqui. É o desenvolvimento da ética do trabalho e do disciplinamento, muito conhecido, né? Primeiro, a oposição entre trabalho e punição, que é da antiguidade, quem trabalha não é nobre, um nobre não vai trabalhar de jeito nenhum, versus o trabalho-redenção. Agora vai ser incutido nesse trabalhador, no camponês, que antes trabalhava simplesmente para produzir os seus viveres, aquilo que ele achava que era necessário, agora ele tem que trabalhar pelas condições que ele está, mas também incutido na cabeça dele que o trabalho é uma redenção. É nobre trabalhar. O trabalho enobrece o homem. Só vai surgir depois do século XVIII essa ideia, tá? O disciplinamento do corpo, do espaço e do tempo dentro da fábrica. Cada um com seu lugarzinho, como no filme do Chaplin, cada um fazendo o movimento correto, né? Tal como o Smith pensou, né? Amassando o parafuso. Qualquer um pode trocar esse cidadão aqui por esse outro aqui ou por qualquer outro que está próximo dele. Porque é fácil ensinar como funciona esse sistema, tá? Porque é um sistema repetitivo. E qualquer coisa ali depois também, uma máquina pode ser colocada naquele lugar ali se ela for aperfeiçoada. Tá? E repare que é a esteira que dita a velocidade da produção. Então o controle está todo na mão do capital. Tem um pensador, o Jeremy Bentham, do século XVIII, XIX, esse senhorzinho aqui, ó, cabeludo, ele vai desenvolver todo um sistema
para aperfeiçoar a fábrica, a prisão, os hospitais, que é o panóptico, né? Esse lugar aqui que as salas ficam todas organizadas, aqui você pode botar fábrica, você pode botar o que você quiser, qualquer instituição. E aqui em cima, no meio, tem uma torre que pode fiscalizar, que pode o quê? Vigiar o trabalho de todas as pessoas. Aí você pode normatizar. O que é normatizar? Dizer como fazer, em que velocidade fazer. Tá? E essa normatização permite quem escapa da normatização sofrer uma sanção. Pode ser benéfica, se fez tudo certinho, ou pode ser uma multa, uma punição qualquer, se o trabalhador fez alguma coisa errada. Então, o sistema, o Jeremy Bentham é um utilitarista, é um pensador econômico, liberal, utilitarista, né, que está preocupado nos resultados, aqui, com a Revolução Industrial, se acopla esse pensamento político, e principalmente político dentro da fábrica mesmo, tá? Para aumentar a produção cada vez mais, para melhorar cada vez mais a capacidade produtiva. Auge do liberalismo clássico. O século XIX foi o auge do pensamento liberal clássico, aquele que começa com Adam Smith, tá já um pouco no Quesnay, no Fisiocrata, né, o laissez-faire, laissez-passer, livre passagem, livre fazer e livre passagem, né, desculpe, e está na economia clássica do Adam Smith. Tá? A mão invisível, ou seja, as pessoas competindo entre si dentro de um esquema institucional básico, dentro das leis básicas, né? Ali elas vão tentar se aperfeiçoar para ganhar cada vez mais. Tá? E essa economia clássica vai se aperfeiçoando. E um dos nomes principais do século XIX é esse que eu trago no quadro para você, tá? Que é o David Ricardo. Grande nome aqui, final do século XVIII, início do século XIX. Dois conceitos básicos dele. O primeiro que eu trago para você é a ideia de teoria das vantagens comparativas. Aqui é uma crítica aos mercantilistas, principalmente, que queriam fechar os estados. Ele vai falar, não, cada estado, cada nação vai poder se especializar em uma determinada produção, deve, tá? Deve se especializar em uma determinada produção para que ele possa produzir, para que aumente a produção mundial. Né? Por exemplo, Portugal se especializa em um determinado produto, a Inglaterra se especializa em outro produto. Eles têm que fazer o comércio entre si. Isso vai ser bom para todo mundo, porque vai aumentar a produtividade, porque cada país vai ficar mais experiente em fazer uma determinada coisa, o custo vai diminuir e a qualidade vai aumentar. Evidentemente, essa teoria das vantagens comparativas vai contra a ideia mercantilista, né, que era fechar os estados, cada estado produz tudo que ele precisa dentro dele mesmo, tá? E que deixa para lá os outros. Um exemplo prático disso é o Tratado de Methuen, que eu trago no quadro para a gente exemplificar isso aí. O Tratado de Methuen, de 1703, entre Inglaterra e Portugal. Como que ele funciona dentro dessa teoria das vantagens comparativas? O Tratado de Methuen é um tratado de venda de panos e vinhos entre a Inglaterra e Portugal, né? Que Portugal compraria o tecido inglês e Portugal compraria o tecido inglês e a Inglaterra compraria o vinho português. Vamos ver essa tabela que eu trago aqui para você no quadro, que é o seguinte, que mostra como funciona a lógica do Ricardo. Primeiro, tecido. Aqui a gente tem uma tabela. Tecido, 10 toneladas, para produzir 10 toneladas de tecido. Na Inglaterra vai ter um custo de 100 horas de trabalho. Tá? Isso aqui é um exemplo, ok? 100 horas de trabalho para produzir 10 toneladas de tecido. Em Portugal, o custo vai ser de 90 horas, menor do que a Inglaterra. E o vinho, professor? O vinho, 10 toneladas. 120 horas de trabalho custa para fazer 10 toneladas de vinho na Inglaterra. E em Portugal, 80 horas o custo. Se você olha aqui, você fala, por que Portugal vai comercializar com a Inglaterra? Ele produz muito mais rápido os dois, com custo muito menor, os dois, tanto o tecido como o vinho. Tá? Repare agora o seguinte, vamos pensar mais um pouco. A soma disso aqui dá 190 horas de custo
para produzir 20 toneladas de tecido, os dois juntos, né? Inglaterra e Portugal. E aqui, ó, o vinho, para produzir 20 toneladas, soma dos dois aqui, 10 da Inglaterra, 10 de Portugal, 20 horas para produzir isso daqui, tá? Desculpa, 200 horas no total. Se fizer o esquema do David Ricardo, o que a gente vai ter? A gente vai, então vamos pegar aqui, imaginar de novo, pegar esse daqui, ó, os 20 toneladas de tecido, né, que é a soma dos dois. Agora, em vez de Portugal fazer, vamos deixar só a Inglaterra fazer esse tecido. O custo para produzir 20 toneladas de tecido na Inglaterra é 100 mais 100, 200 horas de custo. Tá? Produziu em 200 horas 20 toneladas de tecido. E Portugal com vinho? Se Portugal parar de fazer tecido, só fazer vinho. 80, 2 vezes 80, né? 20 toneladas, aqui era 10 em cima, era 10 em cima, opa, desculpa aqui, 10 em cima. 160 horas o custo para Portugal fazer 20 toneladas de vinho. Tá? Ou seja, 160 horas para 20 toneladas. Repare o seguinte aqui. Repare o seguinte, aumentou, melhorou a produção aqui embaixo. Por quê? O total de 200 horas com mais 160 dá 360 para produzir 20 toneladas de vinho, 20 toneladas de tecido. Aqui em cima dava 390, 190 mais 200. Ou seja, houve uma economia, se cada um se especializar, né, Portugal em vinho e a Inglaterra em tecido, há uma economia de 30 horas de custo para produzir a mesma quantidade, se ocorrer essa especialização. Isso de acordo com a teoria do David Ricardo, certo? Outro conceito dele importante, que é o que eu trago no quadro aqui, é dos rendimentos decrescentes, tá? A necessidade de abrir mercados, tá? E a necessidade, principalmente, contra os fisiocratas que queriam a proteção da terra, tá? Do rendimento fundiário. Por quê? Ele vai explicar o seguinte, olha, vai ocorrer aumento da população, ele vai dizer. Aí, você, para alimentar essa população, você vai precisar usar terra infértil, terras que não são boas. E isso vai gerar o aumento pontual da renda fundiária. Por quê? Repare, numa terra fértil, você vai ter um custo para manter essa terra de 30. Isso é um exemplo. O preço do produto ali vai ser 35. Vai ter 5 de lucro para o arrendatário, tá? Para o dono da terra. Tá? O que vai acontecer se você começar a usar, ó, a terra infértil também? A terra fértil vai manter lá 30 de custo. Só que a terra infértil você vai ter que gastar mais para ela produzir, 45. O preço do produto final vai ser 50 na terra infértil. E esse preço vai determinar o preço da fértil. Claro, porque todo mundo vai precisar comer. Se vai custar mais para eu produzir, o preço mesmo da outra aqui, ó, vai ter que subir. Vai subir também. Certo? O lucro desse cara aqui aumenta para 20, mas desse aqui fica lá no 5 ainda. Mas o custo geral, isso aqui é fundamental, vai aumentar para 50 o custo da comida. Tá? E é o próximo ponto aqui, ó, o aumento do custo laboral. Por quê? Princípio laboral do trabalhador. Né? Para você ter um trabalhador na sua indústria ou em qualquer lugar, você precisa pagar para ele o suficiente para ele comer. A comida aumentou, o custo laboral vai subir. E aí vai acontecer uma redução da renda industrial. A indústria vai ganhar menos ainda, tá? Porque ela vai ter que pagar mais salário. Aí acontece a briga aqui, ó, do Corn Laws, que vai de 1815 a 1846 na Inglaterra, que é se abre ou se não abre o mercado para produtos agrícolas externos. Qual que vai ser o resultado dessa briga? Vai abrir o mercado, vai acabar abrindo o mercado para baratear a comida na Inglaterra e aumentar a renda da indústria, aumentar a produção industrial, porque esse é o foco da Inglaterra, porque a gente está entrando aqui no século XIX no imperialismo de livre comércio inglês. Qual que é a base social desse imperialismo? É a aristocracia e a burguesia, tá? Que detém o capital das máquinas e tudo mais. Tá? A aristocracia, a burguesia agrária vai ficar meio brava, mas ela vai conseguir se adaptar a isso. Vai ser baseado também na Pax Britânica. O poder naval britânico, isso aqui vai dar briga até o final da Primeira Guerra Mundial. Tá? A Inglaterra achava que era dona dos oceanos e dizia quem ia circular onde.
certo? A Pax Britânica, igual a paz romana que era na força, a paz britânica também, do Império Britânico. E a abertura unilateral e controle financeiro da Inglaterra. A Inglaterra vai abrir o mercado dela para os produtos externos, porque para ela não faz a menor diferença. Tá? Por que não faz a menor diferença? Porque ela precisa dos produtos que o resto do mundo produz, que é basicamente comida e matéria-prima, que é muito mais barata no resto do mundo do que na Inglaterra, conforme a teoria do David Smith. E aí ela abre o mercado dela para entrar esses produtos. Mas tudo bem, porque ela vai vender para os outros produtos industrializados que ninguém mais tem, correto? Qual que é o problema dessa lógica? É esse resultado triste que eu trago para você no quadro, que foi a grande fome na Índia, tá? No século XIX, quando a Inglaterra controlava os fluxos comerciais da Índia, a Índia era um protetorado inglês, né? E ele introduziu na Índia essa lógica do mercado, onde a comida vai ser vendida para quem compra. Tá? Isso é que importa. E vai gerar pelo menos duas grandes fomes isso daqui. Porque a Índia produzia comida suficiente para ela se alimentar, tinha dificuldades em alguns momentos, claro que tinha, mas em geral não acontecia essa grande fome. Passou a acontecer por quê? Porque era melhor para os donos da terra, para os ingleses, principalmente, que estavam controlando aquele mercado, pegar a comida na Índia e vender na Inglaterra. Não deixar ali na Índia, que o lucro ia ser menor. Tá? Então, aumenta a produtividade na Inglaterra? Imensamente. Mas esse processo de adaptação e imposição ao resto do mundo vai gerar problemas sérios nessa lógica da especialização. Cada um faz uma coisa, tá? Para vender para o outro. Porque, às vezes, a Inglaterra acabava fazendo outros países sofrerem dificuldades por causa disso. Socialismo. É no ambiente do século XIX, principalmente, que surgem algumas ideias socialistas. São várias ideias socialistas, não é uma só. E vários pensamentos, por exemplo, os anarquistas, que a gente chama de anarquista hoje em dia, estavam muito ligados a essa ideia de socialismo. Ou seja, há um espectro muito grande para responder qual o problema. Esse problema que eu trago no quadro para você, que é a questão dos movimentos sociais, por exemplo, na Inglaterra, nessas péssimas condições de vida do trabalhador, no aumento, na dificuldade dele ter uma vida minimamente decente com o dinheiro que ele ganhava trabalhando. Tá? Há uma deterioração da qualidade de vida. Poderia até ter mais produtos no mercado. Tá? A produtividade pode ter aumentado, mas a qualidade de vida do trabalhador se reduziu. Tanto que, só para destacar, dois grandes movimentos que você certamente já deve ter ouvido falar. Em 1812, o ludismo, que são os quebradores de máquina, né, que partem para uma ação que muita gente chama espontânea, de simplesmente quebrar a máquina porque ela estava substituindo o trabalho dele. Tá? Ou o cartismo, que aí já é uma organização mais política, né, que é a reunião de trabalhadores para pedir melhores condições de trabalho. O sufrágio universal, porque não tinha masculino, hein? Porque não tinha teto para votar financeiro. Tá? A remuneração dos parlamentares da Câmara dos Comuns, porque o pobre não podia ser um político, porque ele não tinha como sobreviver, era só os ricos que eram políticos. Então, a remuneração, o salário para eles. Então, eles fizeram uma organização para reivindicar o cartismo, uma posição política para garantir e proteger os trabalhadores. Além disso, vão ter vários outros pensamentos que aí sim vão ser socialistas, que vão começar a substituir essas duas organizações, essas duas ações, vamos dizer assim. Alguns exemplos eu trago no quadro para você. A definição básica desses pensamentos socialistas: diversidade de concepções que, em comum, a única coisa que elas têm em comum, porque todos eles, de certa forma, eram chamados de socialistas, remetem a sociedades mais igualitárias do ponto de vista socioeconômico, tá? Ou socioeconomicamente. Tá? Igualitária socioeconomicamente. Alguns desses pensadores são Charles Fourier e Robert Owen, que fizeram experimentos comunitários. Tá? Durante o século XVIII, XIX, principalmente. Fizeram vários experimentos comunitários, alguns deram certo, outros nem tanto. Tá? O Saint-Simon, tá? Que defendia a manutenção da propriedade privada e mais defendia o Estado garantindo o interesse público, ou seja, o Estado garantindo o mínimo para os trabalhadores. Tá? Ou seja, um avanço mais ou menos das ideias cartistas, de certa forma.
O Pierre-Joseph Proudhon, que hoje é conhecido como um anarquista, né, mas que na época também era chamado de anarquista, mas estava dentro desse espectro que se chamava socialismo, né? Ele defendia o fim do Estado e da propriedade, e defendia a organização coletiva e a posse dos bens. O Charles Kingsley juntou o socialismo com o cristianismo. Tá? A Bíblia seria uma espécie de constituição, uma regra geral de funcionamento para a organização social, e por isso todo mundo tinha que ter um mínimo, as pessoas tinham que ser tratadas igualitariamente, sempre aqui do ponto de vista socioeconômico também. Tá? E o grande pensador, né, que ficou mais conhecido, Karl Marx, a exploração do trabalhador, que vai discutir com os economistas políticos. Tá? E um dos conceitos básicos dele é o conceito da mais-valia, que explica por que aquele sistema, tal como estava acontecendo ali, gerava a pobreza dos trabalhadores. Porque para ele acontecia mais-valia. O que é a mais-valia, ou mais-valor? Tá? Como é mais traduzido atualmente, como se traduz atualmente. É o lucro como resultado, é o lucro do empreendedor, como resultado da apropriação da riqueza produzida pelo trabalhador, por parte do detentor dos meios de produção, do capitalista. Como que funciona isso? A mais-valia ela pode ser absoluta, tá? Que é o seguinte, ó, organizado dentro da fábrica, o proprietário, o patrão, paga um determinado salário, só que o tempo que o trabalhador fica lá trabalhando, tá, é maior do que aquele salário que ele paga. E aqui ele extrai a mais-valia absoluta. Extensão do tempo de trabalho por valor salário. O valor salário está fixo, mas o tempo paga muito mais, o tempo que o trabalhador está trabalhando, que fica ali produzindo mercadoria, é muito maior do que o salário dele. Do outro lado tem a relativa, a mais-valia relativa, que é o aumento da produtividade por trabalhador, por salário. Ou seja, por exemplo, com a utilização de máquinas ou organização técnica, né, para cada um fazer uma coisa. O trabalhador trabalha muito mais, produz muito mais do que o salário que ele ganha. E aí uma das soluções possíveis para o Marx é o comunismo em que sentido? Propriedade coletiva dos meios de produção. Ou seja, em vez do meio de produção ali, a maquinário, a organização da fábrica, estar nas mãos de uma pessoa, de um indivíduo, de um patrão, que vai extrair essa mais-valia, ela está na mão de todos os trabalhadores daquela fábrica ali. Todos eles são donos da propriedade do capital ali investido. Né? Teriam todos eles serem donos do meio de produção também, né? O compartilhamento coletivo dos meios de produção. Porque aí não haveria essa mais-valia, porque o valor da riqueza produzida ali seria compartilhado de acordo com o trabalho que foi executado. Certo? Então, esses são alguns dos pensamentos socialistas que surgem ali no século XIX por causa da deterioração da qualidade de vida dos trabalhadores. Ética liberal. Você já deve ter escutado algumas pessoas dizer, ética e liberalismo faz sentido, eles têm um código moral, o liberalismo tem um código moral, como, por exemplo, os conservadores teriam, né, às vezes, alguns baseados nos códigos católicos, cristãos. O liberal não tem um código moral. Só se você entender ética como sendo um código moral. E ética não é isso. Ética é basicamente uma ciência mesmo, de refletir sobre a ação humana. Como que nós devemos agir? Como eu devo agir em relação a mim, em relação aos outros? E os liberais têm essa lógica, assim, têm essa ética. Tá? É uma ética utilitarista. E aqui no quadro eu trago um dos grandes pensadores, a primeira questão, né, da nossa situação-problema. Existe espaço para ética no pensamento liberal? Qual é a ética liberal, então, né? Aqui a gente tem o John Stuart Mill, esse senhor aqui, esse cabelo esquisitinho aqui, né? Lembra até um dos membros dos Três Patetas? Mas ele é um cara muito inteligente, não tem nada de pateta nele. Algumas obras dele, fundamental aqui, ó, Sistema de Lógica Dedutiva, Princípio de Economia Política, a Liberdade, Utilitarismo, que é importante para a nossa discussão, o Governo Representativo e a Sujeição das Mulheres, que é uma crítica muito, vamos dizer, de vanguarda para a época dele. Eu já trato aqui em seguida, olha. Primeira coisa, vamos falar dessa ética utilitarista que permeia o pensamento liberal, ou seja, como que eu devo me conduzir?
tá? Ele afirma o seguinte, basicamente: uma ação de um ser humano deve ser avaliada pelos resultados que ela traz, sendo boa quando produz felicidade para maior número possível de pessoas. Ou seja, se eu vou agir de uma determinada forma, eu tenho que pensar, o resultado dela vai ser bom para todo mundo? Por exemplo, eu vou produzir comida. Produzir comida é legal, porque eu vou produzir para um monte de gente, vai trazer felicidade para todo mundo. Então, a forma como eu me comporto depende do resultado. Tá? Se é boa ou se é mal a forma do meu comportamento, depende do resultado. Ou seja, não é um código moral fixo, eu tenho que agir assim, assado. Não, depende, eu vou agir de acordo com o resultado final. Eu vou avaliar a minha ação de acordo com o resultado final. Se o resultado é bom, a minha ação é boa. Eu tenho que agir assim mesmo. Qual que são os problemas desse tipo de ética, da ética utilitarista? Algumas críticas a ela. O valor em si. Será que existem coisas que, em si, são ruins? E não depende do resultado? Por exemplo, a tortura. Tortura, ela pode ter um resultado positivo, ela pode chegar a resolver um ato terrorista, por exemplo. Mas ela é algo bom? Será que vale a pena torturar? Será que realmente o dano que ela causa por si só não é maior do que o resultado final? É de se pensar. Outra questão ali no quadro. Eu trago outra crítica, é a questão da incerteza. A incerteza. Eu não tenho certeza se o resultado vai ser bom quando eu resolvo fazer alguma coisa. Por exemplo, a questão da isenção fiscal para se fazer caridade. Ou seja, se eu dou o dinheiro para alguém, eu posso fazer a isenção fiscal. O governo cria essa lei. Parece legal. Né? Eu dou a isenção fiscal para o cara, em vez de ele pagar para o governo, ele vai lá e doa para alguém. Mas aqui tem um problema. Eu não sei se isso aqui vai dar certo mesmo. É incerto isso. Pode gerar um problema fiscal para o governo, pode quebrar o governo, pode gerar inflação. E além disso, e a caridade? Isso é caridade em si, efetivamente? Será que isso não vai acabar distorcendo a ideia de caridade? Porque caridade é eu fazer alguma coisa sem ter nada em troca. Né? E aqui eu estou tendo isenção fiscal. Então, em certos resultados. Você não tem certeza se aquilo vai gerar alguma coisa boa. E também o outro elemento desse resultado é a infinitude. Eu nunca sei aonde vai parar as minhas ações. Eu não posso ter certeza de onde vai parar as minhas ações. Por que eu não posso ter certeza onde vai parar as minhas ações? Eu posso tomar uma atitude agora, eu vou lá e desmato uma floresta, porque aí eu vou fornecer madeira para as pessoas e vou plantar comida ali, né, para vender para as pessoas. Parece super legal, bom. Mas será que se eu ficar fazendo isso direto, lá na frente eu não arrebento com o meio ambiente? Eu não destruo o meio ambiente? Ou seja, naquele momento, o primeiro resultado da minha ação é bom. Mas o desdobramento da minha ação, porque eu não sei onde ela vai parar, né, pode gerar um caos muito grande. Então a ética utilitarista é essa. O que eu fiz é bom porque gerou um resultado bom, tem essas críticas. Mas outro elemento do pensamento liberal do Stuart Mill é esse aqui, a defesa da liberdade, que é muito importante naquele momento por causa desses dois pontos fundamentais aqui, inclusive. Tá? A abolição da escravidão, ele é absolutamente contra isso, tá? Ele é uma das vozes contra a escravidão, e a igualdade feminina. É muito interessante que ele vai defender o quê? O Stuart Mill. Ele vai dizer, olha, eu não posso dizer que uma mulher só é capaz de ser dona de casa e cuidar das crianças, porque até hoje ela foi obrigada a só fazer isso. Eu preciso dar liberdade para ela fazer outras coisas para saber os limites dela. Tá? Então, essa ética utilitarista também tem tá incutido nela, além dessa verificar se o meu ato foi bom pelo resultado que ele tem, tá? É essa questão da liberdade. Permitir que os indivíduos façam o que querem para poder depois avaliar os limites desse indivíduo, certo? Então, amarrando a nossa situação problema, né, a principal formulação ética do liberalismo clássico, porque o Stuart Mill faz parte do liberalismo clássico, foi o utilitarismo, a ética utilitarista, ou finalista, tá? Seu principal formulador foi o John Stuart Mill. Agora, então, a gente vai para o nosso momento de interação. E aí eu trago uma questão para você em relação a essa questão, a ética, tá? As posturas éticas. No quadro, a pergunta é:
que vantagens e desvantagens você percebe na ética utilitarista? Você vê alguma vantagem nessa ética utilitarista? Ou você vê só problemas? Ou você vê as duas coisas? Pensa um pouquinho, eu já volto. Voltamos. E aí, pensou? Você vê vantagem na ética utilitarista ou só desvantagens? Ou um pouquinho de cada? Bem, há algumas vantagens que eu vejo que essa tendência a dar mais liberdade às pessoas. No caso dos movimentos feministas, é muito interessante. A postura do Stuart Mill, por exemplo, na época dele, foi muito inovadora. Tá? Hoje a gente sabe que a mulher as mulheres são capazes de fazer muitas coisas além de simplesmente serem mães e donas de casa. Tá? Mas só foi possível saber isso porque foi dada liberdade e oportunidade para elas fazerem esse tipo de coisa. Mas a ideia de que eu posso só avaliar se a minha ação é boa ou ruim pelo resultado é muito problemático. Tá? Pode gerar vários problemas. Eu posso ter ações que são ruins em si só para ter um resultado bom, certo? Por isso que, por exemplo, Kant depois vai introduzir uma ética completamente diferente, que é a ética dos princípios, o imperativo categórico. Eu tenho valores que são universais, que eu devo agir dessa forma para poder estar agindo de forma boa, correta. Então, agora a gente vai amarrar a nossa aula com a contextualização final, né, avaliando aí o que a gente discutiu até agora, trazendo um breve resumo. A gente, então, recapitulando. Primeira coisa que a gente discutiu foi o mercantilismo. Qual que é o foco do mercantilismo? Eles acreditavam que que a riqueza estava presente nos metais preciosos, porque Deus colocou os metais preciosos no mundo exatamente equivalente a tudo que vai ser possível produzir no mundo. Então, se o Estado garante o domínio, desses metais, ele é rico. Tá? Depois a gente vai discutir os fisiocratas, a fisiocracia, que pensava, não, olha, o valor, a riqueza é a terra. Eu preciso garantir o domínio da terra, a proteção da terra, do dono da terra, porque tudo que é produzido no mundo surge da terra. A madeira, uma espada, por exemplo, ela é feita de ferro, mas o ferro vem da terra. Eu tenho que destruir esse ferro para produzir a espada. Então, a fisiocracia defendia principalmente a propriedade agrária, tá? E a territorialidade, ter territórios. O liberalismo clássico, aí a gente tem o Adam Smith, tem o Davi Ricardo, que o importante é a produção, é aumentar a produtividade cada vez mais. O Estado que tem muita produtividade tem muita riqueza. Aí a gente vai surgir os socialismos diversos. Os socialismos diversos, eles vão estar preocupados com outra questão, que é a da distribuição dessa riqueza. Porque os socialistas, e aqui, como eu disse, inclui nesse momento vários pensadores diferentes, de várias vertentes diferentes, tá? Eles vão estar preocupados, olha, tudo bem, a gente está produzindo um monte de riqueza, grande coisa, só tem meia dúzia tem 1% da população realmente desfrutando dessa riqueza. E o resto está trabalhando muito sem desfrutar dessa riqueza. Então, eles vão começar a discutir a distribuição do que está sendo produzido. O Marx, alguns querendo fazer que o Estado ajude a fazer essa distribuição, e o Marx, por exemplo, que vai ser um dos que vai discutir com
maior ênfase a essas questões, vai falar que o problema é o controle dos meios de produção por alguns indivíduos só, porque dali eles extraem a mais-valia, extraem a riqueza que está sendo produzida por outro. Tá? Então, esse é um panorama básico aí das formas de pensamento econômico até o final do século XIX, ou seja, na transição da modernidade para a contemporaneidade, certo? E a gente tem várias perspectivas, e isso foi aplicado de diversas formas diferentes ao longo dessas épocas, gerando o mundo contemporâneo que a gente tem hoje. Mas isso é questão para outra aula. Tá? Agora a gente encerra essa nossa terceira teleaula. Eu agradeço. Até breve.